A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu quero ler aqui 3 textos da palavra de Deus para vocês. E quero passar para vocês algo importante que esses textos nos mostram. Amém? Vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, do judeu e também do grego. Deixa eu ler outro texto. Eu ia ler 3, mas vou ler mais. Olha o que diz a palavra de Deus aqui em Lucas capítulo 8, no versículo 34, versículo 34 ao 36. Olha o que diz a palavra de Deus. Escutem. E chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor, escuta o que diz a palavra. Eu estou lendo Marcos 8, 35. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 8, versículo 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Observe uma coisa aqui. Jesus vai dizer: aquele que renunciar, perder a vida aqui é questão de renunciar, não é? Largar os conceitos, os valores, a direção desse mundo, para seguir a Cristo, para crer no Evangelho. Isso é o que Jesus está dizendo. Perder a sua vida aqui nesse sentido. Jesus está dizendo: qualquer que quiser salvar a sua vida, aqueles que não quiser renunciar, quiser continuar nos seus caminhos, por isso que Paulo disse: eu reputei tudo por perda para que possa ganhar a Cristo. Se Paulo não renunciasse, não perdesse aquela vida que ele tinha, dentro daquele conceito religioso, dentro daquela direção, achando que ali era a verdade, Paulo nunca ia alcançar a vida que Deus oferece ao homem com ele na eternidade. A vida eterna através de Cristo. E o Evangelho nos mostra isso. Por isso que Jesus está dizendo aqui: aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, gente, esse é o ponto que eu quero que vocês prestem atenção. Jesus vai dizer por amor de mim, dele, né? Estou fazendo assim, mas é dele. Para você entender o que Jesus está dizendo em Marcos 8, 35. Aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho. Você está entendendo? O Evangelho. O Evangelho é algo que tem que estar no nosso entendimento. O que é o Evangelho? O Evangelho leva-nos a Cristo, com uma esperança em Cristo, com uma fé, com uma direção, com uma submissão a tudo que Cristo ensinou, que é a doutrina de Cristo. Nós temos que amar, é isso. Não é amar instituição religiosa, não é amar homens, líderes religiosos. O amor é restrito a Jesus e ao Evangelho. Jesus está dizendo aqui. Agora deixa eu ler outro texto que eu quero, já estou passando para você, algo muito importante que você precisa entender. Vamos ler o que Paulo vai dizer lá na carta a Timóteo. Primeira carta, capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. O que é que Paulo está dizendo a Timóteo aqui? Qual é a observação, a advertência, a orientação que nós recebemos de Deus através dessa palavra? Através de tudo que eu estou lendo aqui, dos textos que eu estou lendo. O que é que você recebe como orientação? Romanos 1,16, Paulo vai dizer: o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para salvar. Não tem poder em campanha, não, é o Evangelho. Não, vamos fazer uma campanha de libertação, vá pregar o Evangelho. Libertação não é por campanha nenhuma.
Não, mas vamos fazer um trabalho aqui na igreja, um pacto, um voto, um ritual para... Não, vá pregar o evangelho. Não é campanha, nem pacto, nem voto, nem nada dentro da igreja. O poder de Jesus para salvar, o poder de Deus é o evangelho de Cristo para salvar, libertar, resgatar. O perdido pecador vai levar o evangelho. Aí Jesus vai dizer, Marcos 8,35. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, dele, e do evangelho, ganhá-la-á. As pessoas estão renunciando sua vida para viver uma vida de amor, de devoção, de consagração a quem? Será que é a Cristo? Será que é o evangelho? Ou é uma instituição? Ou é um líder religioso? Ou é a uma seita, a uma religião, a uma igreja, a um sistema formal da religião? Rapaz, o que eu estou levando aqui é muito sério. Eu não levo brincadeira aqui não, irmão. Eu não estou aqui para me aparecer, não. Eu não estou aqui para ganhar visualização, nem like de ninguém. Dá um like aí. Ei, não saia não desta pregação não, deste vídeo não, porque Deus vai te dar uma palavra. Não. Quiser ouvir, ouça. Se não quiser, saia. É para quem quer ouvir. A palavra de Deus não tem que ser levada a ninguém dentro de nenhuma forçado. Não devo bajular ninguém para ouvir a palavra não, irmão. Quem quiser ouvir, que ouça. Foi o que Jesus disse. Chega aí em algum canto, levando a palavra. Se não te receberem, ó, bate os pés como um protesto, sai daquela casa, irmão. Vai para outra. Se essa pessoa não está te ouvindo, não quer te receber, deixa ele aí na sorte dele. Vai para outro. O que eu prego aqui é muito sério. Você está entendendo o que Jesus está falando aqui? Amor de mim, amor dele e do evangelho, irmão. Os textos que eu estou levando aqui, eu estou levando luz para a tua mente que está entenebrecida, para você sair desse ponto cego. Olha o que Jesus vai dizer, aquele que perder a sua vida por amor de mim, irmão, e do evangelho. Não é por amor a nenhuma instituição religiosa, a nenhuma igreja. Tem gente aí, entregou a sua vida, devota, é praticante, se consagra, se sacrifica, não pelo evangelho, não por Cristo. Agora, só que fazem tudo isso em nome de Cristo. Mas a Bíblia é tremenda. A Bíblia vai dizer, confessam que conhecem a Deus, confessam que são de Deus, mas as suas obras, sua direção, faz com que eles sejam reprovados. Tito 1,16, dá uma lidinha lá. Paulo vai dizer, 2 Coríntios 13, 5, examinais a vós mesmo, se permanece na fé, ou se já não foste reprovado. A fé em Deus, a vida com Deus, só se tu tiver no evangelho, não é dentro de igreja. Mas o evangelista o senhor fala só igreja, igreja, porque o erro está na igreja. As abominações, as heresias, os movimentos vãs, o paganismo, a banalização do evangelho, a deturpação do evangelho, está dentro das igrejas, pelos muitos pastores e pregadores, profetas e homens que se dizem de Deus. É por isso que você tem que ser advertido ao perigo dessa igreja que você está. Se não está recebendo a doutrina de Cristo, saia daí. Eu prego isso para que você veja isso. Eu levo a luz de Deus, que é a palavra. Olha o que Paulo vai dizer, escrevendo aqui agora a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4, vai ler, irmão, vai examinar as escrituras. Sabe por que vocês vivem nesse erro? Porque não examinam. Paulo vai dizer a Timóteo na sua segunda carta, aliás, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, tem cuidado de ti mesmo, cuida de ti mesmo, e da doutrina, cuida de ti mesmo e da doutrina. Mas essa doutrina não é da igreja A, B, C, D, do pastor, do teólogo, é a doutrina de Cristo. Porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti como os que te ouvem. Está entendendo? Está recebendo qual é o conselho aqui que Paulo está dizendo? O cuidado que você tem que ter não é com a tua formalidade de igreja, não é com as práticas da igreja, não é com o trabalho de culto de igreja, não é indo para a campanha. Não, tenho que ter cuidado, tenho que buscar primeiro a Deus, tenho que ser reverente, tenho que amar a Deus, tenho que fazer isso, tenho que estar na obra. Não, a Bíblia não ensina isso. A palavra de Deus não ensina isso. Cuida de ti mesmo e da doutrina.
Cuidar de ti é ser prudente no que tu estás vivendo, praticando, sendo orientado, instruído dentro da doutrina. Se não for na doutrina, não receba. A Bíblia ensina isso ou não, irmão? Não, mas a igreja é muito antiga, o pastor é uma bênção. Se não traz a doutrina de Cristo, você foi chamado para seguir a Cristo. Não foi pastor nem igreja. Você foi chamado para ser submisso a Cristo. Pela palavra dele, está na doutrina de Cristo. Não é na doutrina de pastor nem de igreja. Se o tal não te prega a doutrina, sai daí. Aparta-te do tais. Não o saudais, pois não tem a Deus. Está entendendo, irmão? Paulo vai dizer, cuida de ti, da doutrina. A preocupação dos apóstolos não era fazer ninguém ser devoto de igreja. Olha, obedeça o pastor, obedeça a igreja. Olha, faça as práticas da igreja. Viva na igreja. Vá para a igreja. Participe dos cultos. Vá adorar a Deus. Os apóstolos não pregaram isso para ninguém. Os apóstolos não focavam isso. Os apóstolos não priorizavam isso. Os apóstolos não repreendiam ninguém e não instruíam ninguém a isso. O que os apóstolos repreendiam e instruía, orientava, era para os irmãos ser prudentes, vigiar com quem viesse a eles, se não trouxesse a doutrina de Cristo. Se alguém estivesse pregando um evangelho que não fosse aquele que Paulo pregou para eles, não aceitassem. Paulo vai dizer, não recebam. Pode vir Pedro, mas Pedro é o ancião, Pedro é o cara, é o pastor supremo da igreja. Não tem pastor supremo. Pastor supremo, cabeça, liderança espiritual, para a gente estar submisso à autoridade, é a de Cristo, não é a de pastor, não é a de igreja, não é a de líder. É a palavra. E todo líder, todo pastor, se não traz a doutrina de Cristo, não receba. Você tem que ser prudente para examinar a palavra, porque é a palavra que nós temos que estar submisso, obediente, sem questionar e seguir, não a homens. Está entendendo o que é a palavra? Você está entendendo o que é que eu chamo? Minhas pregações é sempre nesse foco. Eu não prego outra coisa aqui, irmão. Vai fazer 20 anos que eu estou na presença de Jesus, que ele me convidou, que ele me chamou, eu recebi o convite dele, aceitei o chamado dele, que ele me vocacionou, me capacitou e me levantou para pregar a palavra. Faz 20 anos que eu prego esta palavra, que eu prego o evangelho. Isso é pregar o evangelho. É a defesa da verdade do evangelho contra todo ensino errado que estão pregando aí. Isso é pregar o evangelho. Não é sair dizendo, Jesus te ama, Jesus te ama. É explicar o que o evangelho informa. Pregar o evangelho não é falar palavras de autoajuda para ninguém. É advertir o povo do juízo e mostrar o único meio de salvação. Como disse Paulo, não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas como vão crer se não há quem pregue? Eu tenho que pregar, irmão. Eu tenho que defender os que já creram. Eu tenho que edificar a igreja, que eu sou membro da igreja. E tenho que trabalhar para a edificação do corpo. Não é a igreja ministério. É o corpo, igreja de Cristo. Pessoas, você que está aí, outro que vai ouvir lá, aqui ou acolá. Todos nós somos membros que formamos a igreja. Uma só igreja que só vai ter a reunião universal no dia do arrebatamento. Enquanto essa igreja não for tirada daqui, tem que ser edificada com a palavra. Não é por homem, não é por instituição, não é dentro de local, é com a palavra que tem que ser levada aqui nas redes sociais, aonde você estiver. Mas quase 20 anos, aliás, pregando a mesma palavra. Eu não mudo. Eu não me adequo a nenhum sistema religioso, a nenhuma linha de pensamento de igreja, de doutrina. Aonde eu estiver, se não estiver compromissado com o evangelho, ali não dá para mim. Eu não tenho comunhão ali. A Bíblia não me manda ter comunhão dentro de igreja, com ninguém. A Bíblia me manda ter comunhão um com os outros, se tiver na luz, que é a palavra, que é Cristo. Se não tiver em Cristo na doutrina, vá para lá com a tua igreja evangélica, com o teu pastor, com o teu ministério, com a tua doutrina, com teus movimentos, com o teu evangelho anátema, porque eu fui chamado para ser fiel a Cristo, guardando e praticando a palavra, a doutrina dele, não de igreja. O lugar que eu tenho que estar para estar na bênção de Deus é Cristo e a palavra dele. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, Jesus nunca disse a ninguém, você tem que estar na igreja, você tem que estar submisso a um líder. Não. O homem prudente é aquele que ouve e pratica o quê? A minha palavra. Esse aí edifica a sua casa onde? Na rocha. Quando faz o quê? Quando ouve e pratica o quê? A palavra de Cristo. Tem muita gente praticando aí a palavra de homem, doutrina de religião, de igreja. Estão edificando sua casa na areia. Ei, não vai prevalecer nem subsistir. Não vai.
vai sofrer a vergonha e o desprezo eterno, vai desmoronar, vai cair para o abismo da condenação eterna, se não se converter a Jesus Cristo. Pelo Evangelho, não é por igreja, é pelo Evangelho que o pecador tem que se converter a Cristo quando ele ouve, tem que ser pregado o Evangelho. Não é estar dentro de igreja convertido a um sistema religioso, vivendo as práticas, as devoções, o ritual, a formalidade, como se fosse uma vida com Deus. Vida com Deus é no entendimento, é na prática do dia a dia, é nas atitudes, nas emoções, nas reações, vivendo a palavra de Deus no nosso interior, não dentro de uma formalidade de igreja, dentro daquela moldura que hoje os homens colocaram. Vocês estão entendendo, irmão, o que é que eu prego aqui? Vou dar mais um texto aqui para encerrar. Eu estou aqui no meu trabalho, mas sempre que eu tenho a oportunidade, aí eu aproveito, né? Às vezes vem uma pessoa, eu fico sempre olhando, né? Porque aí eu estou aqui, mas estou ligado, né? Estou vigiando, estou aqui, ó. Aí eu paro e tal, mas aqui ó, agora está dando para concluir esse momento de instrução que eu estou levando para você. Deixa eu ler mais um texto aqui para você. Abra aí a tua Bíblia. É uma só, não tem duas Bíblias, é uma só. A palavra de Deus é uma só. Pode você interpretar errado, pode alguém adulterar, pode, mas a Bíblia é uma só. Ela mostra um só alvo, um só meio, um só princípio. Jesus, o Evangelho. Acabou. 1 Coríntios 15, do 1 ao 2. Vamos ler. Também vos notifico, irmão, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste. O qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se é que não creste em vão. Meus amados irmãos, em nome de Jesus, reflitam no que você está ouvindo aqui. Isso aqui é a palavra viva, eficaz, é a palavra de Deus que ilumina, dá entendimento. Receba essa instrução. Observe para onde eu estou levando você. Observe o objetivo da minha ministração. Observe o que é que eu estou levando, a informação que eu estou levando para você. Paulo vai dizer, irmãos, esse evangelho que eu tenho notificado, notificar é informar, é anunciar, é levar o conhecimento para alguém. Paulo vai dizer, esse evangelho que eu tenho notificado a vocês, não é? O qual vocês receberam, no qual vocês permanecem. Agora veja o que Paulo vai dizer no versículo 2. Pelo qual também sois salvos, se permanecer, assim como eu tenho anunciado. Porque eu anunciei esse evangelho, mas vai ter pessoas aí que vai trazer um outro evangelho, vai trazer doutrinas, vai trazer ensinamentos, que vai levar vocês a desviar do que aqui está ensinado. Acontece hoje ou não? Quantos estão desviados desse evangelho de Cristo que Paulo pregou? Quantos estão vivendo um outro evangelho? Quantos estão levados por vento de doutrina? Quantos estão vivendo um movimento pagão? Quantos estão vivendo a formalidade dentro da igreja? Quantos estão vivendo o preceito dos homens e não a doutrina de Cristo? Logo, você não vai ser salvo. Você pode ter 20 anos dentro dessa igreja. Teu pastor pode ser uma bênção para ti. Mas está sendo uma maldição. Está te privando da verdade. Está te levando a apostatar da fé. Caindo da graça estás. Volta-te para Cristo. Creia no Evangelho. Não creia em igreja, não creia em pastor, não creia em papa, nem em padre, nem em homem, nem líder, nem coisa alguma. A Bíblia nos manda crer em Jesus, seguir a Jesus, praticar a palavra de Jesus, não é palavra de líder. Aqueles que estão ministrando a palavra têm que pregar a doutrina. A autoridade não é eles, é a doutrina. E se eles não pregam a doutrina, sai, aparta-te. Paulo vai dizer, vocês só serão salvos. Não adianta não, irmão. Eu creio em Jesus, me converti, estou na igreja, estou uma bênção na igreja, não perco os trabalhos, vou para as tarefas, participo de tudo. Isso não te leva à salvação. Você tem que crer no Evangelho de Cristo para você ser salvo. Crer no Evangelho é você seguir a direção do Evangelho, não é a direção de igreja, de homem. Paulo vai dizer, esse evangelho que eu preguei, que vocês permanecem nele, mas vocês têm que entender, vocês só serão salvos se permanecer nele, assim como eu tenho anunciado, e não se mover dele, se é que não creste em vão. Meus irmãos,
Amados irmãos em Cristo Jesus, vigiai na fé, examinai a tua fé, observai os princípios, observai os valores, observai a esperança, observai os ensinos, as instruções, o que tu estás vivendo nesse agrupamento, neste meio aí. Cuida de ti e da doutrina. Se não for a doutrina de Cristo, o evangelho de Cristo, você está perdido, pensando que está salvo. O pior de tudo é, muitos estão mortos pensando que estão vivos. Muitos estão adorando a Deus em vão, pensando que Deus está recebendo. Porque a adoração que Deus recebe não é adoração dentro de uma formalidade, dentro de um local, seguindo os preceitos dos homens. A oração que Deus recebe é a oração do verdadeiro adorador, que é aqueles que se converteram a Cristo e vivem o evangelho de Cristo, que adora a Deus em espírito e em verdade, tendo o entendimento de que nós somos o templo de Deus, que Deus habita em nós. A casa de Deus somos nós. Deus está em mim. E eu tenho que viver submisso, amando a Deus. Não vivendo ritual emocionalístico, chorando, gritando, dando glória e aleluia, dentro de nenhuma formalidade religiosa. Mas se ama a Deus, guardando a palavra dele, praticando a palavra dele. Jesus disse isso. João 14, 23. Quem me ama, guarda a minha palavra. Quer amar a Deus? Quer ser grato a Deus? Quer adorar a Deus? Pratique a palavra dele. Você está praticando obra de igreja, meu irmão. Essa tua rotina religiosa, esses teus usos e costumes não é o evangelho não, irmão. O evangelho não é umas coisas centralizadas dentro de igreja. O evangelho é uma vida vivida no dia inteiro, no dia todo dia, toda hora, aonde eu estiver, vivendo com a palavra de Deus guardada no meu coração, para não pecar contra Deus, crendo, não deixando nenhuma esperança, nenhuma distorção dos princípios da verdade do evangelho, me tirar dessa caminhada. Quantos estão aí sendo apostatados da fé, seguindo doutrinas novas, seguindo visões, revelações que os homens estão levando para o povo dentro das igrejas? Quantos já caíram, estão mortos, porque não estão mais na verdade do evangelho? Estão seguindo o evangelho anátema. Estão vivendo heresia de perdição. Estão sendo negócio de homem, levado pelos discursos bonitos, melancólicos dos homens. Você tem que ser prudente com a tua fé. Cuida de ti e da doutrina. Ei, você tem a Bíblia, tá? Vá ler, aprenda de Cristo. Você vai aprender de Cristo lendo a biografia de Cristo, os 4 evangelhos. Você vai conhecer a doutrina de Cristo lendo as cartas apostólicas, que foram escritas com essa finalidade, para proteger, instruir os irmãos, advertir os irmãos, preparar os irmãos contra os falsos pastores. A palavra, as cartas apostólicas foram escritas com essa finalidade. E se você ler as cartas apostólicas, você vai ver ela advertindo você de muitos movimentos vãs que estão vivendo dentro da igreja. E você vai ter que crer na palavra e sair desses movimentos e se enquadrar na palavra. Viver tua regra de fé e prática, não a uma instituição, dentro de um local, submisso à autoridade espiritual do homem. Você tem que viver a sua vida de regra de fé e prática, se consagrando, sendo devoto a Deus, guardando e praticando a palavra de Cristo. Se você não está no evangelho, meu irmão, se essa tua doutrina que tu está recebendo, se esse teu conceito de fé, se esse princípio que tu está vivendo de vida com Deus, não estiver dentro do evangelho, você está fora da salvação. É verdade o que eu estou falando, irmão. Seja prudente, porque o que está em jogo aqui não é a minha igreja melhor, a tua ou aquela, não é a vida religiosa, não é eu me vestir melhor do que você, eu ser mais crente. O que está em jogo aqui é a nossa salvação, é o nosso destino eterno. O apóstolo Pedro vai dizer, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. E Paulo vai dizer que nós temos que combater o bom combate da fé até acabar a carreira, não saindo da direção dela. Fé em Deus não é vida religiosa, porque fé em Deus dentro de vida religiosa, os católicos vivem dentro das igrejas católicas, os mormons vivem dentro do mormonismo, dos templos dos mormons, os testemunhos de Jeová vivem dentro dos templos dos testemunhos de Jeová, dos salão do reino, os espíritas vivem dentro dos salão dos espíritas,
Os evangélicos vivem dentro das igrejas evangélicas. Mas essa não é a vida com Deus. Vida com Deus é na palavra, no evangelho, em Cristo. Aprendam isso e que Deus abençoe, que vocês entendam. Pega os textos que eu li, examine se você está com a sua fé no que o evangelho nos traz a esperança. Dentro da direção do evangelho. Se você está vivendo uma vida com Deus de regra de fé e prática, dentro do que o evangelho nos ensina, dentro da doutrina de Cristo. Pois, se você não tiver, irmão, você não pode ser salvo. Não adianta dizer que crê em Jesus e se filiar a uma igreja evangélica. Porque as maiores abominações e o paganismo está sendo vivido dentro de muitas igrejas evangélicas. Porque são igrejas, são locais, são casas que o homem levanta dizendo que é de Deus. Estão ensinando heresia. Estão formando no povo o conhecimento de muitas coisas, não o de Cristo. Desperta tu que dormes. E Cristo te esclarecerá, meu irmão. Cuidado em você que está em pé, para que não caia. Cuida de ti e da doutrina. Que Deus abençoe, que você entenda as ministrações, o conteúdo, o objetivo, não é? Para onde eu estou levando você a olhar e ser prudente. O que é que você está sendo advertido? Que Deus abençoe. Meu trabalho é esse, evangelista Wellington Ramos, compromisso em pregar a verdade do evangelho, nada além da verdade. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz. E eu estou sempre aqui. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem ouvir, que ouça. Quem deixar de ouvir, que deixe. Não estou preocupado em ganhar multidão. Estou preocupado em levar a palavra. E a palavra, ela é lâmpada e luz para iluminar e guiar a vida e o caminho de todos aqueles que ouvem e creem. Amém? Jesus disse assim: eu não vim para julgar, eu não condeno quem não ouve a minha palavra. Já tem um que julgue. A palavra que eu tenho pregado é suada e julgada no último dia. Eu não estou preocupado. Meu trabalho é pregar, ministrar. Quem convence é o Espírito Santo. Mas quem tem que se converter é o homem que ouve. O Espírito Santo, ele convence, ele não converte. Quem tem que se converter e se arrepender é quem ouve. Por isso que Jesus disse: ide pregar o evangelho a todas as pessoas. Quem crê será salvo. Quem não crê, isso é condicional, irmão. Isso é um fato, é uma realidade. Se crer, será salvo. Se não crer, será condenado. Porém, que você creia, seja bem-aventurado, crendo e praticando a palavra de Deus, o evangelho de Cristo. Amém? Fiquem na paz. Tchau, gente.